My shit with Joel is complicated. I know that. From the outside, it probably looks really bad. It has been really bad. But I'm still me, he's still Joel, and nothing's ever gonna change that. Ever. Alright. Mano, eu não sei nem o que dizer. Como que eu começo esse vídeo agora? Olá, o meu nome é Richard Grunhauser e eu estou extremamente traumatizado. No último domingo saiu o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us, e desde então é só sobre isso que eu consigo pensar. Já avisando que vão ter spoilers nesse vídeo, tanto da série quanto do jogo. Mas então agora fique com o review do episódio 2 de The Last of Us. Esse episódio me deixou em choque. Eu joguei The Last of Us Parte 2 2 vezes, e ainda assisti minha namorada jogar mais uma vez. Isso significa que eu já passei por essa experiência 3 vezes na vida, mas nada, e eu repito aqui, nada, poderia me preparar para o que nos entregaram no último domingo. Mas eu não quero me atropelar aqui, e já sair falando do final, então vamos por partes. Esse episódio é dividido em 2 núcleos, o que acontece em Jackson e o que está rolando fora da cidade. É impressionante o trabalho do diretor em mostrar esses 2 acontecimentos, tudo rolando junto, sem que a gente perca a noção do tempo em cada um dos núcleos. Mas para não me atrapalhar, eu vou separar os 2, e começar falando pela guerra em Jackson. Jackson Hole! Caralho, hein? Como foi bem feito esse ataque. No jogo nós temos apenas alguns comentários sobre como Jackson já foi atacada antes, mas nada nunca nos foi mostrado de verdade. E essa foi de longe a adição da série que eu mais gostei até agora. A guerra em Jackson é tão boa que me fez lembrar de outra série que eu amo de paixão, mas que no fim me machucou bastante, Game of Thrones. Mas aqui nós temos um ponto crucial. Em Game of Thrones, a batalha que seria equivalente a essa de Jackson seria os ataques dos White Walkers ao Winterfell, pois lá também temos um exército de mortos-vivos, atacando uma cidade fortificada. Mas a diferença é que a batalha de The Last of Us foi muito melhor em diversos aspectos. Primeiro porque, não estava tudo escuro, então a gente conseguia enxergar o que estava rolando na tela. Mas esse nem é o principal ponto pra mim. Em uma série de TV, principalmente nas de fantasia, nós temos que ligar a nossa suspensão de descrença. E com isso aceitar que as regras daquele mundo são diferentes do nosso. Em Game of Thrones, por exemplo, temos dragões, magias, lobos gigantes, mortos-vivos e até as estações do ano são diferentes das nossas. Mas o que eu não consigo aceitar é o ser humano ser burro. Pensa aqui comigo, você é o comandante de um castelo que está prestes a ser atacado. O inimigo são criaturas mitológicas, que conseguem trazer os mortos de volta à vida, adicionando eles ao seu exército. Ou seja, cada um dos seus soldados que morrer é um potencial inimigo a mais. Então qual que é a melhor estratégia para se defender aqui? Colocar o teu exército na frente do muro? Do lado de fora? Por que raios tu tem um castelo então? Seu animal! E pra piorar tudo, eles ainda colocam os Dothraki pra cavalgar de frente com os inimigos. É óbvio que todos iam morrer mesmo. Eu não vou negar, a cena é realmente bem bonita. E é claro que eu fiquei empolgado quando a Melisandre colocou fogo em todas as espadas. Mas parece que o episódio se resume a isso. Os diretores tinham ideias fodas de cenas bonitas, mas não sabiam como montar um roteiro bem feito para mostrar elas. Então só jogaram tudo na tela e foda. E aí virou isso, Colocaram os Dothraki pra se matar, deixaram o Jon Snow sentado em cima de um dragão olhando tudo com cara de bunda, e o que é pior para mim, colocaram um grupo de arqueiros para defender o Bran em um espaço fechado. Genial! Com uma estratégia burra dessas, era óbvio que os humanos não tinham como vencer. Até porque mesmo com uma estratégia boa, seria difícil de vencer uma guerra dessas. Mas pô, pelo menos tenta, Não é à toa que eles tiveram que apelar para uma solução idiota, como o Rei da Noite ser uma nave-mãe, que quando morre leva todo mundo junto com ele. That's just lazy writing. Deu pra ver que essa batalha de Game of Thrones me puxa gatilhos, Mas vamos voltar para The Last of Us e falar de coisa boa. Aqui sim eles mostraram como se monta uma estratégia boa para enfrentar um exército imparável. O primeiro passo é usar o seu muro. Aprendeu, Jon Snow? Porra! Vejam só como é efetivo. Mas que surpresa, E para melhorar, eles ainda tinham mecanismos para causar o máximo de dano possível nos infectados, com aqueles barris explosivos. Mas não para por aí, porque eles tinham uma estratégia até caso o muro fosse invadido. No início do episódio, Tommy está repassando com a comunidade os procedimentos caso Jackson fosse atacada, e no meio deles ele comenta para ninguém ficar na avenida principal. E mais tarde deu para entender o motivo disso. Quando os infectados invadem o muro da cidade, eles parecem ser conduzidos até essa avenida, e lá temos humanos nos telhados para atirar neles.
além de uma linha final de defesa utilizando lança-chamas. Foi tudo muito bem pensado, e faz todo sentido para tentar se proteger da maneira mais efetiva possível. Como eu falei antes, mesmo com uma boa estratégia, a vitória não é garantida, visto o tamanho da ameaça que um exército de mortos-vivos representa. Mas aqui pelo menos dá para acreditar que os humanos têm uma chance, né? Uma coisa que eu gostei da série é mostrar como o Bloater é um problemaço. No jogo nós enfrentamos diversos deles, e no final eles nem parecem mais ser tão fortes assim. Já na série, só um deles já foi suficiente para quase acabar com Jackson inteira. O Bloater é um tanque imparável, e conseguiu sozinho quebrar o muro para o resto dos infectados entrar, e no final ele ainda quase matou o Tommy. E aqui eu vou parar um minuto para exaltar esse personagem. No jogo, o Tommy era um secundário que eu não dava a mínima, e esse episódio foi tão bom que me fez gostar muito mais dele. Aquela cena do personagem contra o Bloater foi coisa de cinema. Deixar ele comandando as defesas da cidade justificou muito ele não estar com Joel, como acontece no jogo. E no fim, mesmo sofrendo perdas enormes, Jackson conseguiu resistir, sem a necessidade de uma solução burra para vencer a guerra. E aqui um destaque especial para essa pequena cena, onde um soldado mordido pede para ser executado. Eu achei isso muito foda. You stupid old man. You don't get to rush this. Mas ok, vamos agora para o outro núcleo do episódio, e encarar de vez esse trauma. Como eu falei no vídeo anterior, na série eles estão mudando a estrutura do roteiro, e nos apresentando a Abby mais cedo. O episódio começa com o que seria a cena dela encontrando o corpo do pai, que no jogo nos revela o seu trauma, e a motivação para as ações da personagem. Eu particularmente prefiro a ordem dos acontecimentos no jogo, pois assim temos uma primeira metade com um ódio mortal contra a Abby, para depois entender o seu lado e nos conectar com a personagem. Mas assim, se a ideia dos produtores era aliviar o nosso ódio contra a Abby no início da história, eu acho que vai ser bem difícil. A cena final de Joel na série é muito mais pesada do que no jogo, mas eu já vou chegar lá. Esse núcleo começa com o grupo de Abby percebendo o tamanho do desafio que iria enfrentar, caso queiram de fato matar Joel. Jackson é uma cidade enorme, totalmente protegida, bem organizada e com uma estrutura gigantesca. Seria praticamente impossível eles invadirem a cidade sem serem notados, e consequentemente mortos. Para Abby, desistir não era uma opção, então a sua ideia era capturar alguma patrulha e tentar obrigá-los a entregar Joel. E é com essa ideia que ela segue aqueles dois cavaleiros na neve. Esse ato é o catalisador de todas as tragédias do episódio, pois Abby acaba parando no meio de um cemitério de infectados, fazendo com que eles despertem. E aqui, como de costume, temos mais uma cena que pode ser colocada lado a lado com o jogo, e essa ficou muito foda. O que foi aquele detalhe do infectado fazendo tanta força para derrubar a cerca que estava rasgando a sua mão no meio? Mas enfim, Abby é salva por ninguém menos do que Joel, e essa é uma das coisas que os fãs revoltados mais criticam, a grande coincidência de ser justamente Joel aqui. Mas gente, vamos lá, né? Não é de hoje que séries e filmes usam coincidências para mover uma história. Em Star Wars, por exemplo, Luke Skywalker tinha um planeta inteiro para pousar, mas ele cai com sua nave justamente onde Yoda estava. E eu nunca vi ninguém usar isso para criticar esse filme, nem chamar esse roteiro de preguiçoso. E vamos combinar, tem que ser maluco para criticar o roteiro desse episódio. Os acontecimentos aqui estão amarrados de uma maneira incrível. A horda de infectados que a Abby acorda é justamente a que vai atacar Jackson, depois de ser atraída pelas raízes do fungo que estão dentro da cidade. Com isso, o senso de urgência de todo mundo aumenta, fazendo com que Joe não tenha muita escolha, a não ser aceitar a sugestão de uma estranha. Mas aqui eu vou deixar uma mini crítica nesse episódio, que pra mim poderia ter uma justificativa um pouquinho melhor. No momento que Joe vê ao longe Jackson ser atacada, era óbvio que seu primeiro instinto seria voltar para ajudar a cidade, visto que seu irmão e sobrinho estão lá. I have to go back. We won't make it. If I don't make it, I don't make it. We're almost there. The lodge is just up ahead. It's like a minute. We've got blankets, ammo. My friends can help you get back. We can fight. A justificativa aqui é que eles iriam congelar até morrer, o que faz um certo sentido, mas eu não acho que ficou bem explicado. Para mim seria melhor deixar como foi no jogo, onde os personagens estavam sendo perseguidos por uma horda de infectados, e não tinham nenhuma escolha a não ser se refugiar com o grupo de Abby, e é a partir desse momento que tudo vai por água abaixo. Eu acho um pouco triste que não temos um fator surpresa aqui, visto que na série já sabemos o objetivo de Abby e até as suas motivações, mas eu estou nesse momento retirando todas as críticas que eu fiz no vídeo anterior, pois que cena foda! O fato de termos mais envolvimento com Abby permitiu que ela tivesse um diálogo com Joe, antes da personagem começar a torturar o protagonista. E Jesus, eu senti cada tacada que ela deu no joelho dele. Parecia que estava sendo em mim. E os atores aqui estão em um nível inacreditável. Sério, quem ousar criticar o casting dessa série não sabe do que tá falando. As atuações desse episódio estão dignas de prêmio. E o meu destaque vai para Caitlin Denver, que entregou tudo e mais um pouco. Mas também é impossível não falar de Bella Ramsey.
A facilidade que ela tem de ir de um desespero triste para uma raiva incontrolável é assustadora, e eu sinceramente acho que tem grandes chances dela ganhar um Emmy esse ano. I'm gonna kill you! You're gonna die! You're all gonna fucking die! Essa cena pra mim tem um mix de Casamento Vermelho com a morte de Hank em Breaking Bad. Pois apesar de já estarmos esperando o desfecho, existe sim um fator surpresa, principalmente para os personagens. E assim como Walter White naquela cena icônica, aqui temos ele não querendo aceitar o destino já traçado do seu ente querido, e tentando de tudo para salvar a vida dele, para no final quebrar com o destino cruel que se desenrola. Don't! Please don't! E para fechar com chave de ouro, eles ainda colocam a música Through the Valley, que apareceu no primeiro trailer do jogo, sendo cantada por Ellie. Mas para nos pegar de vez no coração, eles ainda colocam a versão cantada pela dubladora original da personagem. Essa galera realmente não tem pena nenhuma de brincar com o nosso trauma. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil, because I'm blind to it all. Ufa, foi pesado esse episódio, hein? Mas agora vamos concluir esse vídeo aqui. Eu não preciso nem falar que o saldo desse episódio é extremamente positivo. Ele conseguiu reunir elementos de episódios lendários como o Casamento Vermelho, a morte de Hank e, para concluir, ainda conseguiu consertar aquela batalha horrorosa de Winterfell. Eu não tenho medo nenhum de exagerar quando afirmo que esse foi um dos melhores episódios de série que eu já vi. Respira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? E agora esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de clicar no like aqui embaixo. Também deixe nos comentários o que você achou desse episódio de The Last of Us. E não esquece de se inscrever no canal, para ficar ligado sempre que eu lançar um vídeo novo. Um beijo pra quem assistiu até aqui e até a próxima.